Exu, o guardião da casa do futuro, de Wagner Gonçalves da Silva. Laroye. Apresentação. No final da década de 1990, a editora Palas deu início ao projeto de publicar uma coleção de livros sobre os orixás cultuados nas religiões afro-brasileiras. A ideia era apresentar de forma objetiva a riqueza e complexidade do universo dessas crenças, reunindo em cada volume os mitos do orixá abordado de forma a dar ao leitor subsídios para compreender o papel da divindade no conjunto da cosmogonia africana e afro-brasileira. A obra também deveria abordar os fundamentos e preceitos, os símbolos e instrumentos do culto do orixá, descrever as características de seus filhos e os aspectos mais relevantes de seu culto, como as cantigas, as danças, as folhas e as oferendas. O projeto logo se mostrou um sucesso, com a colaboração de estudiosos como Helena Teodoro, Cléo Martins, Luiz Felipe de Lima, Eudásio Tavares e Ney Lopes. Foram lançados sucessivamente os títulos Euá, Iroko, Nanã, Inhansã, Oxum, Obá, Xangô e Logunedé. Lançamos agora o livro Exu, do professor Wagner Gonçalves da Silva, doutor em antropologia e docente da pós-graduação em antropologia social da USP. Wagner tem uma vasta bagagem de pesquisas no campo da antropologia das populações afro-brasileiras. Um dos principais focos de seus estudos é o modo como as religiões afro-brasileiras participam da formação de uma identidade nacional, e ele tem atuado de várias formas na luta pela preservação do patrimônio material e imaterial ligado à herança africana no Brasil. Entre os muitos trabalhos, artigos e livros que Wagner da Silva já produziu, um tema que se destaca é Exu. Assim, ninguém melhor do que ele para falar sobre o grande orixá dos caminhos nesta coleção. Mas seu texto difere um pouco daqueles escritos por sacerdotes que já visitaram esta coleção. Mais do que descrever a prática imediata que envolve fiéis e sacerdotes no culto ao orixá, Wagner reflete sobre os caminhos seguidos por Exu dentro das crenças, da cultura e das relações sociais que se constroem no Brasil. Os editores. Laroye. Inaína Mojuba. Fogo, fogo, meus respeitos. Entre as divindades cultuadas pelas religiões afro-brasileiras, nenhuma tem provocado tanta polêmica quanto Exu. Por se tratar de uma entidade associada à sexualidade e à fertilidade, seu culto de origem africana, quando descoberto pelos europeus séculos atrás, foi alvo de preconceitos e mal-entendidos. Sua demonização foi inevitável, tanto na África quanto nas Américas, para onde seu culto foi trazido, preservado e transformado pelas comunidades africanas e seus descendentes, num diálogo intenso com a colonização católica de moral maniqueísta e as práticas indígenas locais. Assim, para caracterizarmos adequadamente esta divindade e as múltiplas referências a ela associadas, o primeiro passo é considerar que seu culto não é homogêneo. Resulta de um longo processo de trocas, diálogos, negociações, imposições e resistência entre os sistemas religiosos africanos e os de origem cristã, como o catolicismo e, mais recentemente, o neopentecostalismo. Além disso, varia de acordo com o sistema religioso afro-brasileiro específico em que está inserido, como candomblé, em suas variantes de Edinagô e Angola, Umbanda, Quimbanda, Jurema, etc. Para muitos adeptos do candomblé, por exemplo, o Exu que a Umbanda cultua seria um espírito de morto, Egum, e não um orixá de origem africana. E para os adeptos do neopentecostalismo, o Exu, seja do candomblé, seja da Umbanda, é um demônio. O segundo passo, portanto, e talvez o mais difícil, é tentar avaliar esta entidade suspendendo os juízos de valor derivados de nossas avaliações do mundo, baseadas, em geral, no senso comum ou em valores do... Sample complete.
Ready to continue?